Meu irmão, graça e paz, seja muito bem-vindo, principalmente a você que crê no poder transformador das Escrituras. Hoje meditaremos sobre o arrependimento, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre o arrependimento, inclusive o que o próprio Cristo nos ensinou sobre o arrependimento. Com isso, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versos 28 ao 32. Abra lá e acompanhe comigo. Mateus, capítulo 21, versículo 28 em diante. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo e, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Essa parábola proferida por Jesus Cristo, conhecida como a parábola dos 2 filhos, ela pode muito bem ser também conhecida como a parábola do arrependimento. E é um assunto imprescindível para a salvação. Evangelho sem arrependimento não produz salvação, não produz vida eterna. O arrependimento é a primeira e uma das mais importantes verdades do Novo Testamento. Em Marcos, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, foi o teor da mensagem de João Batista. João Batista, ele pregava que para haver perdão de pecados, a remissão dos pecados, era necessário, imprescindível o arrependimento. Também foi mencionado na primeira mensagem de Jesus Cristo, quando Jesus inicia aos 30 anos o seu ministério. Qual foi o conteúdo do seu sermão, da sua primeira pregação? Nós temos em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, precursor de Jesus, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho e o arrependimento, ambos andam juntos. Algumas pessoas pregam o Evangelho e muito bom, continuem pregando o Evangelho, mas por favor não se esqueçam de pregar sobre o arrependimento dos pecados, para que haja salvação. Nós temos também o Senhor Jesus Cristo, quando Ele enviou os seus discípulos a pregar, a pergunta é: o que eles pregaram? Marcos 6,12 nos diz: E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Jesus os comissionou e ele disse: preguem o arrependimento. Olha que doutrina importante e talvez está em desuso em muitas igrejas emergentes ou contemporâneas, porque isso implica uma mudança de pensamento, isso significa que a pessoa vai mudar a sua atitude. E isso significa ou implica sair da zona de conforto, significa despojar-se do eu e permitir que Jesus venha direcioná-lo e guiá-lo. Então isso tem muito mais a ver do que aceitar Jesus como Salvador, mas também como um seu Senhor. E ainda tem mais. Examinando o livro de Atos, a primeira pregação de Jesus, ou melhor, a primeira pregação da Igreja de Cristo, nós temos também ali Pedro pregando para que se arrependessem. Em Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro pregando para a igreja, pregando que se arrependam, se arrependam. E naquela época, naquele dia, muitas pessoas se converteram, se arrependeram dos seus pecados, para que houvesse perdão dos pecados e também para que recebessem o Espírito Santo. O arrependimento era básico na mensagem da igreja primitiva. Era o ponto de partida pelo qual todos entram nos céus e precisam chegar a entender o que é o arrependimento.
Jesus ele deixa claro a todos os fariseus, aos religiosos, aos sacerdotes, aos anciãos, que precisavam se arrepender da mesma forma que as meretrizes e os publicanos. E isso nós encontramos na palavra de Deus, que a necessidade de arrependimento, ela é geral, ela é universal. Todos nós, somente porque você professa uma fé, somente porque você frequenta uma denominação religiosa, isso não faz de você uma pessoa merecedora do céu. É necessário o arrependimento. Apenas porque você vem de uma família cristã, talvez o seu pai, o seu avô, seu bisavô foram pastores, missionários, isso não importa. O arrependimento ele é individual, ele é singular e você precisa se arrepender. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versos 10 em diante, Paulo pregava que não havia nenhum justo capaz de fugir dessa realidade, da necessidade de arrependimento. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Acabei de ler Romanos capítulo 3, versos 10 ao 19. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhuma ilha, nenhuma colônia em algum lugar do Atlântico, do Pacífico, onde há um grupo de pessoas sem pecado e que não necessitam de arrependimento. Todos necessitam de arrependimento, inclusive você e eu. Inclusive o Senhor Jesus, ele enfatiza a necessidade de arrependimento para a salvação, porque há um escape para o pecador. No entanto, se o pecador não se arrepende, se ele não tem uma mudança de atitude, se ele não olha para a cruz e dá as costas para o pecado, ele está e continua perdido. É o que diz o texto em Mateus 21, versículo 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. E também Lucas capítulo 10, versículo 13. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Há uma falta de entendimento quanto ao arrependimento. E isso nos dias de hoje, o que resulta em igrejas fracas. Por quê? Quando não há o arrependimento, não há o abandono dos pecados. E quando a pessoa vive nos seus pecados e o pecado como estilo de vida, isso traz um enfraquecimento, a pessoa traz maldição para si, porque o pecado consumado, ele produz morte, ele produz destruição, ele dá legalidade para que Satanás ele possa intervir de forma a amaldiçoar a sua vida. O pecado é um problema sério. E isso não somente no seio da igreja, mas no seio íntimo, no seio familiar, no seio conjugal, no seu trabalho, onde há pecado, há destruição. Um país onde há um declínio moral e espiritual, ele está condenado a falir, está condenado a ter uma queda. E por isso nós precisamos orar pelo nosso país para que isso não aconteça, para que o nosso país se ajoelhe diante de Jesus Cristo, para que o nosso país busque a santidade. Então, oremos pelo povo brasileiro, oremos pelos nossos representantes. E vemos que este ensino ele está presente em vários comentários do Senhor Jesus. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, encontramos um momento em que ele se arrependeu e nada mais comovente do que as palavras do Senhor Jesus que usou para descrevê-la quando disse, e tornando em si. A parábola do fariseu e do publicano. Toda a oração daquele publicano foi um ato notável de um homem arrependido de seus pecados e que precisa e buscava ajuda.
As pessoas perdoadas por Cristo eram pessoas penitentes, ou seja, pessoas que se arrependiam. E talvez venha a pergunta, pastor, então o que seria o arrependimento de uma forma simplificada? Voltando ao nosso texto, nós vemos ali que aquele filho que disse que não iria, tá? Ele mudou de ideia e ele aceitou aquilo. Ele se humilhou e houve uma mudança de atitude. Ele foi. E podemos pegar outros trechos ou outras passagens. Então, primeiro, admitiu seu erro a si mesmo, a quem de direito, a Deus, ao mundo. No filho pródigo, por exemplo, caindo em si disse, quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Versículo 17 do capítulo 15 diz, em outras palavras, que bobagem é essa que eu fiz em recusar viver com meu pai e achar que este mundo era melhor do que a sua casa? Ou seja, ele caiu em si, ele admitiu o erro. Primeiramente, você precisa admitir que o que você está fazendo é pecado, que o que você está vivendo é algo que contraria a vontade de Deus, que vai em contra dos princípios de santidade do Senhor. Então, em primeiro lugar, é reconhecer. Algumas pessoas não se enxergam e não aceitam que estão erradas, não aceitam que estão em pecado. Cuidado para que você não seja essa pessoa orgulhosa, que se acha melhor e não consegue enxergar os próprios defeitos. Talvez tenha facilidade para enxergar o defeito dos outros, mas não enxerga a si mesma. E em segundo lugar, sentiu vergonha do que fez, achando-se indigno de receber o perdão. Olha só, Lucas 15, 18 e 19, sobre o filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele ficou envergonhado e ele se sentiu indigno. Uma pessoa, quando se arrepende diante de Deus, ela tem noção, ela admite o seu pecado, admite o seu erro, eu errei. Só que ela não fica fria, ela tem um arrependimento que traz tristeza. Tá? É aquela tristeza, a vergonha, puxa, eu não sou digno, eu não sou merecedor do céu, eu não sou merecedor de ser chamado filho de Deus. E isso tem a ver com humildade. E em terceiro lugar, ele provou e confirmou seu arrependimento agindo, ou seja, fazendo aquilo que de princípio havia recusado a fazer. E, no caso do filho pródigo, e levantando-se foi para o seu pai. Na nossa história, que nós percebemos que aquele filho que disse, eu não vou para a vinha, não vou trabalhar, ele mudou de ideia, ele se arrependeu e foi, ele agiu. Ele poderia ter feito o primeiro passo, tomado o primeiro e segundo passos, mas o terceiro não, que na verdade o terceiro é o mais difícil. Talvez agora comigo você concorde que tem pecados na sua vida que você está alimentando. São pecados de estimação, como muitos dizem. Mas tudo bem, você fica envergonhado, não ergue a cabeça, não prega sobre eles porque se sente envergonhado, mas não muda, não toma um passo para agir, para lutar contra o pecado, para lutar contra a sua carne, para agradar a Deus, para mostrar que realmente se arrependeu. E isso é o que faz com que a maioria das pessoas fiquem estagnadas no mesmo lugar e não melhorem, não prosperem. E o pecado fica eliminando e prejudicando a sua vida, a sua família, a sua igreja, a sua sociedade, no caso, o nosso país. Tem que haver mudança. Mas há uma palavra de esperança em tudo isso. Por quê? Porque nós vemos o perdão e a graça de Deus. No versículo 29, na parte B, ele disse, não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. E lá ele foi aceito. Na parábola do filho pródigo, quando ele voltou, ele foi aceito, festejaram, meu filho estava morto e reviveu. Então, não sei qual é a sua vida pregressa, como você está vivendo. Eu sei que hoje, se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele está disposto, ele está pronto para poder nos perdoar. Mas isso só vai acontecer quando houver arrependimento. Ele não o perdoará de pecados inconfessos, ele não o perdoará de pecados dos quais você não se arrependeu. Então, por favor, entenda a necessidade de arrependimento. Talvez você crê em Jesus, mas nunca se arrependeu dos seus pecados. Você acha que Jesus existiu. Tudo bem, mas isso não faz de você um cristão.
É necessário o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, um complementando o outro. O arrependimento ele é imprescindível para a salvação. Isso não significa perfeição aqui na terra, mas significa que você abriu mão da vida pregressa, abriu mão dos seus pecados para viver única e exclusivamente para Jesus. Você agora é um filho de Deus e quer viver por Ele, porque para mim o viver é Cristo e o morrer vai ser lucro, vai ser melhor ainda. Então que Deus abençoe com essa palavra e que o Espírito Santo esteja convencendo, se porventura há algum pecado que está destruindo a sua vida e você ainda não abriu mão de poder se arrepender dele e buscar o perdão em Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe as nossas vidas e ajuda-nos a admitirmos quando estamos em pecado, quando estamos, ó Deus, desagradando e maltratando, ó Deus, as nossas vidas, ou aquele que está próximo a nós com o pecado. Eu peço também que venhamos a nos envergonhar e pedir o perdão e agir, ó Pai, buscando em Cristo o arrependimento que precisamos, buscando o perdão, ó Pai, dos nossos pecados. E eu peço que assim o Senhor seja glorificado através das nossas vidas individuais e também da igreja como um todo, que as igrejas venham, ó Deus, a buscar sempre o arrependimento e que possamos viver vidas santas, puras, diante do Senhor e também dos homens. Em nome de Jesus. Amém.